Pessoal, muito se falou esse ano sobre Tribunal Penal Internacional. Muitas pessoas não sabiam nem o que é Tribunal Penal Internacional. E aí eu falei que tem a diferença, né, entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa julga órgãos, né, por exemplo, pode condenar o Brasil em virtude de violações à liberdade de expressão e direitos humanos. Já o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Essa pode condenar, por exemplo, o Alexandre de Moraes por ações tomadas fora do devido processo legal, com arbítrio, né, da lei. Pois é, a ONU está pressionando agora para que o Tribunal Penal Internacional emita uma ordem de prisão. E eu já vou te explicar de quem aqui, já vou te mostrar o que acontece aqui. Tá? O Trump chamou a atenção do mundo com um convite que ele fez para sua posse. E a gente vai explicar um pouco. O Lula acabou de pedir um divórcio, né? Você não está sabendo disso? Pois é. Mas não é da Janja, não. Calma que eu vou te explicar qual é esse divórcio do Lula. Coisa assim que o afasta ainda mais da presidência da República em 2026 com esse divórcio do Lula, tá bom? Tudo isso faz parte desse nosso editorial aqui. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. E para você que não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, fique à la vontade, né? Para fazer o download, tá aí na descrição para você. Fechou? Bora começar? Vem comigo. É o seguinte, né? A Organização dos Estados Americanos vai pedir a prisão, né, do ditador, aliado do Lula, o Maduro, ao Tribunal Penal Internacional. E aí já é ordem de prisão mesmo. E aí o bicho pega, né? Porque tá circulando um vídeo na internet, e eu já disse que não posso garantir a fonte para vocês, mas ele diz que há um acordo, né, entre a Itália e os Estados Unidos, que eles vão garantir, né, o acompanhamento dentro da Venezuela do Edmundo Gonçalves no dia da posse para que ele possa ser empossado. Mas o Maduro vai se auto-empossar. Então, não sei se isso pode acontecer. Mas enfim. Olha só, a matéria que eu quero trazer para vocês é essa aqui. Matéria que foi divulgada na CNN, né? A OEA vai pedir a prisão de Maduro no Tribunal Penal Internacional. Chefe da Organização dos Estados Americanos, a OEA, afirmou que vai pedir, Luciana, ao Tribunal Penal Internacional a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que foi proclamado reeleito mesmo após denúncias de fraude. Conta mais, Luciana. Boa tarde. Oi, Tainá Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Pois é, foi um discurso bastante duro do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o Luiz Almagro, que já faz vários anos faz declarações bastante fortes em relação à Venezuela. Ele é declaradamente um opositor ao governo de Nicolás Maduro e diz que vai processar Nicolás Maduro e fazer um pedido de captura para o Tribunal Penal Internacional. O Luiz Almagro disse em seu discurso que a falta de publicação das atas, as atas que são impressas com os resultados da totalização das urnas, está gerando mortes aqui na Venezuela. Ele chegou a qualificar a atitude do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que ainda não fez a publicação desses resultados desagregados, como negligente e responsável. Pois é, né? O papel que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal da Venezuela, né, que é o Tribunal Penal, é o Tribunal Internacional da Venezuela, é o Tribunal Federal da Venezuela, é vergonhoso, né? O Conselho Nacional Eleitoral, que é assim conhecido. É vergonhoso, é algo assim, passível é risível, né? O tanto que eles são descarados, né? E aí, tem mais essa matéria aqui para vocês. Diário Laer, que é o nome da matéria, né? Venezuela anuncia lá a liberação de mais de 300 presos políticos, né, detidos, a menos de um mês da jura do Maduro, ou seja, da posse do Maduro. A liberação dos detidos responde, segundo o comunicado, a uma solicitação do Maduro para revisar todas as causas relacionadas com a violência e delitos ocorridos durante as eleições de 28 de julho, tá? Então, cara,
assim, tá ficando nítido e evidente que o Maduro já tá começando a sentir a pressão também, tá? Não tá tão fácil pro Maduro como as pessoas querem pintar, não. Tá nítido e evidente que já tem aí, né, uma pressão em cima do Maduro. E o Donald Trump, vamos mudar de assunto agora, inovou, né, ao chamar o Xi Jinping para sua posse presidencial. Os Estados Unidos e a China têm um atrito. Mas enquanto estava com o Trump e o Xi Jinping, a guerra comercial era mais branda, né? E com o Biden voltou a ter outros contornos. E agora o Trump fez o convite para o Xi Jinping. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o presidente chinês Xi Jinping para participar de sua posse. A informação foi divulgada pela imprensa norte-americana e confirmada por Caroline Leavitt, porta-voz da equipe de transição de Trump. Leavitt afirma que o gesto reflete o esforço de Trump em criar um diálogo aberto com líderes de países que não são aliados, mas também adversários e concorrentes. No entanto, ainda não se sabe se Xi Jinping aceitará a proposta, né? Eu acho que vai aceitar. O Xi Jinping também é bem pragmático. Acho que ele vai aceitar a proposta, sim, né? E aí, ainda falando sobre a China, cara, tem uma coisa que está chamando a atenção. Essa matéria é o Guia de Marketing, tá? É um jornal. Eu não sei te dizer se ele é daqui do Uruguai ou se é da Argentina. As vendas de veículos elétricos da China já cresceram tanto que reduziram a demanda mundial de petróleo. Caramba, aqui se anda na rua, o que você mais tem é carro de tudo quanto é tipo, né? Tudo chinês e elétrico. Aqui só que manda são os chinos, né? Os carros chineses. E aí o que acontece, né? Aqui no Uruguai é diferente do Brasil. Aqui você não tem a restrição de importação que o Brasil tem. Aqui você pode comprar qualquer tipo de carro. Você pode comprar um Tesla, você pode comprar um BYD, você pode comprar qualquer tipo de carro. Você simplesmente faz a importação. Você escolhe o carro, compra o carro, pega uma empresa de importação e a empresa traz o carro para você. É assim que funciona aqui no Uruguai. E aí o que você mais vê é carro tino mesmo, né? Os carros chineses aqui rodando para cima e para baixo com carro elétrico, né? E aí, essa matéria diz o seguinte: está chegando o momento tão esperado de ver a redução da demanda do petróleo pelas vendas de carros elétricos. Os analistas apontam 400 mil barris diários a menos demandados com a consequência das vendas das marcas chinesas. E ainda, em China, mais da metade das vendas são de veículos elétricos e híbridos, né, também. Só em outubro venderam 1,43 milhões de unidades, né? E a China está bombando, né? Que esse negócio dos carros elétricos saiu na frente com o discurso dos carros elétricos aí, tá? Pessoal, vamos falar da questão, né? Embora o YouTube tá derrubando aí todo mundo que fala da questão de saúde do Lula, né? Mas olha só, o UOL ontem fez uma matéria onde o Josias de Souza comentou, né, sobre esse teatro, né, patético que o Lula está fazendo, né, em relação às eleições. Lula exagera no espetáculo em internação e cria a UTI produtiva, diz Josias. Cara, eu tenho que concordar aqui com o Josias do quanto isso se tornou teatral e vergonhoso, né? Até mesmo para o padrão Lula de ser. Escuta o que ele falou aí. Ontem você fez uma crítica aqui falando sobre essa questão da comunicação. Já deu algum avanço ou não nessa comunicação sobre o estado de saúde do presidente Lula? Não, quer me parecer que a essa altura, Fabiola, ninguém mais tem dúvida de que o presidente está muito bem, né? Está se recuperando adequadamente. E a principal evidência de que o Lula está bem é a teatralidade que está envolvendo a hospitalização dele. A passagem de políticos por hospitais sempre tem um quê de teatro, né? Mas o Lula está exagerando no espetáculo, né? Ele criou uma espécie de UTI produtiva, que é um novo... Essa do Josias foi boa, né? Criou uma UTI produtiva. É o único caso na história em que o cara tem um escritório, né, e despacha e governa um país dentro de uma UTI. Novo e revolucionário modelo de internação hospitalar. Nesse modelo, um presidente submetido a cuidados intensivos sanciona leis, edita decreto, orienta ministros, e faz tudo isso entre uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro e uma embolização de artéria para tentar evitar novos sangramentos, né? Na quarta-feira, o Lula ainda estava com o dreno enfiado na cabeça, se preparava para o procedimento endovascular que foi realizado na quinta, e ele assinou
digitalmente 2 atos de governo, né? Uma lei, a nova lei que cria o mercado regulado de carbono e um decreto sobre um comitê interministerial para transformação digital. E aí vem o Alexandre Padilha, o ministro Alexandre Padilha, coordenador político da presidência, e diz, tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele está assinando. Então, o presidente está a mil, né? O Lula ainda teve tempo de disparar 2 videochamadas, aliás, mais de 2, para o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, falou uma vez com ele, 2 vezes com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, né? Ele estava super animado, disse o Alckmin. O Rui Costa disse que o Lula está sempre muito focado, animado, pedindo atualização do dia a dia, perguntando sobre como está se encaminhando a pauta do governo no Congresso. Então, sempre que um presidente adoece, surgem áulicos para informar que nada de anormal aconteceu. No momento seguinte, espalha-se que o problema é leve, na sequência anunciam-se as agendas e reuniões internas, mas esse tipo de despacho em unidade de terapia intensiva, isso é coisa que nunca antes se viu na história do país. Então o Brasil descobriu, Fabiola, aqui, é presidido por um super-homem da terceira idade, e essa espetacularização política da internação mostra que o Lula está muito bem, está passando bem e está utilizando politicamente a sua própria internação. É um bom sinal, está bem o presidente. Para você ver como são as coisas, né? Aqui não é um cara de direita ironizando o Lula, né? Porque aqui é nítido que ele está ironizando o Lula. Não é um cara de direita, é um cara da esquerda, né? Mas assim, com Lula na UTI ou Lula sem TI, né? Continuam atacando o mercado. E aí, bem feito para o mercado, né? Porque o mercado é responsável por hoje, né? Grande parte do mercado, por hoje a gente ter esse sujeito aqui como presidente. Lula consagra divórcio com o mercado financeiro e perde o apoio de investidores para 2026. Cara, se tem algum investidor que ainda tem coragem de apoiar o Lula, esse cara tem demência. Esse cara não está certo a cabeça. Após o apoio declarado de gestores de fundos de investimentos a Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2022 e um prolongado voto de confiança em 2023, o que eu não entendo, sustentado pela aprovação do novo arcabouço fiscal, a relação entre o presidente e o mercado financeiro se deteriorou de vez. Nas últimas semanas, a crescente desconfiança mútua culminou em um divórcio descrito por analistas como litigioso e irreversível. O ponto de ruptura foi a apresentação de um pacote de contenção de gastos tardio, insuficiente e contraditório. A frustração profunda de investidores levou a uma alta histórica do dólar e a disparada dos juros. O mal-estar generalizado provocou até uma torcida dos operadores de negócios pela descontinuidade de Lula no poder, indicando uma perca total de respaldo deles ao projeto de reeleição do presidente em 2026. Né? E aí teve uma pesquisa Genial Quest que mostrou que 90% do mercado não quer ver o Lula nem pintado de ouro mais na frente dele. Né? Então, ainda existe 10% do mercado que é bem idiota ainda, né? Essa é a verdade. E aí vamos falar, né? Para deputado, se falar qualquer coisa é indiciamento e vai responder, né? Mas o filho do Lula pode. O filho do Lula ironiza Bolsonaro com comparação hospitalar. Ele fez uma postagem, né? É o típico, né, discurso dessa gente esquerdista, né? Eles são incultos, eles são grosseiros, né? Com palavrões, é patético, né? Colocou a foto do Lula andando do lado do médico depois da cirurgia, né? Colocou Lula depois da cirurgia no cérebro. E aí, perdão da palavra aqui, Bolsonaro com o cu entupido, né? O Bolsonaro, né, num leito de hospital lá com a foto dele lá. Né? É o nível desses caras. É o padrão, né, desses caras, né? O Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma postagem no Instagram. Ele compartilhou um meme em que compara a recuperação de Lula, mostrando o sorriso e caminhando no hospital, a uma internação de Bolsonaro em 2022 por obstrução intestinal, onde aparece deitado em uma cama. A legenda, né, contrastante e o uso de um emoji de risada destacam o tom de deboche da publicação. E aí, se fosse o Nicolas publicando isso do Lula, hein? Ia responder, né, por calúnia, injúria, difamação?
É bem provável que sim, né? É bem provável que sim mesmo. Mas pessoal, tem outra questão. Vamos falar da relação do Congresso com a relação com o Supremo Tribunal Federal, que está cada vez pior também, né? O William Vac, ele fez uma análise muito interessante. William Vac critica a disputa do STF por poder com ministros, reclamando de orgia legislativa e democracia do PT. O Legislativo reiterou que não vai aceitar o ativismo político do Judiciário. E o Judiciário, infelizmente, se tornou uma corte totalmente política. Olha o que diz aqui o William Vac. Os do STF e do Legislativo trocaram hoje entre si não são elegantes. Orgia legislativa, disse um dos ministros do STF sobre a atuação do Legislativo em matérias tributárias. Agora é a democracia do PT, disse outro ministro do Supremo sobre as reclamações de parlamentares em relação a regras para o pagamento de emendas. Do seu lado, o Legislativo reiterou que não vai aceitar o que chama de imposições do Supremo em seu pedaço. E não vai aceitar também o que chama de ativismo político do Judiciário. E não é nem questão de dinheiro, disse o presidente da Câmara dos Deputados. Teria sido melhor se ele tivesse dito que não é só questão de dinheiro. De fato, é algo muito mais sério. Há questões pontuais de muita relevância nas quais STF e Legislativo têm visões divergentes. Eu cito aqui o marco temporal das terras indígenas, por exemplo, ou a questão da regulação das grandes plataformas digitais. O importante a ser assinalado é que as divergências vão muito além de disputas sobre o mérito, disputas sobre o conteúdo desses assuntos. É uma disputa sobre a quem cabe tomar as principais definições. Em outras palavras, é uma disputa sobre um sistema de governo, que no momento é sim essa jabuticaba. Um legislativo forte e poderoso que faz em boa parte o que quer, um judiciário idem, que cada vez mais só faz o que quer, e um executivo pressionado, com grandes dificuldades para tomar decisões. De fato, tem razão o ministro do Supremo que disse que nunca viu nada igual no mundo inteiro em matéria de sistema de governo. O problema é saber se funciona. O problema é que a gente já sabe que não funciona. Esse é o problema. O problema não é saber se funciona. A gente já viu que não funciona e esse papel do Supremo Tribunal Federal está assustador. Assim como também o excesso de poder do Legislativo também é assustador. Eu acho que extrapolaram todos os limites, cada um na busca de mais poder que o outro, né? Virou um verdadeiro Game of Thrones. Marcel Van Hatten fez uma publicação também, né, com críticas ao Gilmar Mendes. Matéria do Marcel Van Hatten: Gilmar Mendes disse que não existe direito absoluto no Brasil, né, o que é uma aberração falar isso. De fato, não existe mais. Só existe o direito que Gilmar Mendes ou outro ministro do STF decidir que você tem. Só não chamem isso de direito, né? De Estado de Direito implica governo de leis, não de homens. E aí, a questão do governo de lei está cada vez mais difícil. Assim, eu reitero sempre para vocês que está cada vez mais difícil de ser um aplicador do direito no Brasil, né? Um advogado, né? Tanto é que eu já estou caçando novos áreas. Já está cada vez mais difícil. Agora eu fico pensando na vida do professor universitário, que explica uma coisa no artigo, o STF decide totalmente o contrário do que está escrito na Constituição, e o professor tem que fazer um malabarismo para poder explicar, né, que pataquada é essa que foi inventada, qual é a nova lequera que foi inventada pelo judiciário aí, né? Cada dia, né, cada sentença um clique, né, cada um querendo ter mais visibilidade e visualização do que os deputados aí, que ficam precisando do voto de 4 em 4 anos. Os ministros do Supremo não precisam do voto, mas fazem questão, né, de serem estrelinhas, né, aparecendo em coletivas, em entrevistas o tempo todo. Essa é a realidade dos fatos, né? E é isso, pessoal. Se você ficou até o final, coloca no comentário, fala que gostou do conteúdo ou não gostou, tá? E a gente volta amanhã, mais conteúdo para vocês. Só tenho a agradecer pela confiança de vocês, pela credibilidade que vocês dão ao nosso canal, de passar um dia todo acompanhando as notícias com a gente. Mesmo sabendo que às vezes eu estou de trabalho, quando eu estou de viagem, quando eu estou aqui para o Uruguai, o negócio é mais corrido. E às vezes eu não consigo, postar no time. E isso eu reconheço e eu peço desculpas. Mas assim, já estamos regularizando. É provável que a próxima quinzena eu já passo no Brasil. E depois só em janeiro que eu volto para cá. E é essa dança das cadeiras aí, né? De acordo com o que o trabalho vai acumulando. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo editorial. Bom sono.
Durma com Deus. Deus te abençoe bastante. Nunca deixe faltar nada na sua casa. Abraço.